Paz do Senhor, meus amados irmãos, estamos aqui mais uma vez para gravar um vídeo sobre o ensino da palavra de Deus. Hoje queremos falar de um assunto escatológico que está no livro de Apocalipse, capítulo 6, do versículo 1 em diante, que é o livro das revelações, escrito pelo apóstolo João, lá na ilha de Pátimo, onde ele teve uma revelação, qual foi levado ele ao terceiro céu. Um livro bem difícil de entender, porque existem muitos símbolos, figuras, revelações escatológicas, futurística, que às vezes fica bem difícil de compreender. Mas hoje nós queremos falar naquela passagem a qual nosso Senhor Jesus, como Cordeiro de Deus, ele abre o primeiro selo, e desse selo sai 4 cavalos e 4 cavaleiros. E nós queremos meditar de uma forma rápida quem são os cavaleiros e quem são, o que simboliza aqueles cavalos. Mas quero pedir a você que está conosco, inscrever no nosso canal, deixar seu like, seu comentário, ficar conosco até o final desse vídeo, que é muito interessante. Então, após o nosso Senhor abrir os selos, vai sair dali 4 cavaleiros e 4 cavalos. Primeiro um cavalo branco, depois o cavalo vermelho, cavalo preto, e assim por diante até o final, que é o cavalo amarelo. Os 4 cavaleiros e os 4 cavalos saem junto, são revelações escatológicas, sem dúvida alguma, que vai acontecer no período da grande tribulação, após Jesus voltar e levar a igreja para estar com ele no céu. Mas as pessoas precisam, todos precisam saber, perceber, que isso não é simplesmente simbologia. Isso são palavras proféticas prometido por Deus que vai acontecer, sem dúvida alguma, na grande tribulação. Isso está escrito na Bíblia. E a Bíblia diz que nunca houve e nunca haverá um sofrimento tão grande quanto vai acontecer na grande tribulação. Quando o primeiro selo é aberto, a Bíblia diz que sai um cavalo branco junto com um cavaleiro. Está em Apocalipse capítulo 6, versículo 2, que diz: E olhei, e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado o poder e uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Sem dúvida alguma, esse é o anticristo, pois antes que comece todas as pragas, antes que comece todas as promessas de pragas, de perigos, de mortandade na Bíblia, em livro de Apocalipse, quem virá primeiro será o anticristo. Sem dúvida, esse cavaleiro branco é o anticristo, pois sem dúvida alguma ele vem à frente para preparar o caminho para as demais pragas. Você que está assistindo ou assistiu agora, em 2024, a Olimpíada que aconteceu na França, você viu que na inauguração ou na abertura da Olimpíada, o que veio na frente foi um cavaleiro, um cavalo branco, sendo seguido por todas as nações. Isso, sem dúvida alguma, é um símbolo do anticristo. Sem dúvida alguma, as nações estão ali exaltando a vinda que brevemente virá, o anticristo, para reger as nações, levando ela ao sofrimento e à condenação. O segundo selo, quando abre-se, vem então o cavalo vermelho. Veja o que está escrito em Apocalipse 6, versículo 4. E saiu outro cavalo, o cavalo vermelho, e o que estava sentado sobre ele foi-lhe dado o poder para tirar a paz na terra, e que se matasse uns aos outros. E foi-lhe dado uma grande espada. Esse segundo cavalo, o cavalo vermelho, que segue o cavalo branco, o cavaleiro branco, simboliza guerra, muita mortandade. Ali diz que ele foi poder para tirar a paz, fazendo que as pessoas se matassem umas às outras. E seguindo, diz a Bíblia, no terceiro selo, foi aberto o terceiro selo e saiu daquele selo o cavalo preto. Está escrito em Apocalipse capítulo 6, versículo 5. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi, dizendo o terceiro animal: vem ver. E olhei, eis que o cavalo preto, e o que estava assentado sobre ele, trazia uma balança na sua mão. Então eu ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes, dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário. E não danifique o azeite, nem o vinho. Sem dúvida alguma, esse terceiro cavalo, o cavalo preto, é o símbolo da miséria. Vai haver muita fome, muita necessidade, muita angústia, depressão, terror, temor pela falta de alimento, provavelmente por causa das pestes, por causa dos terremotos, por causa da destruição de países, por causa da fome. Isso vai trazer um sofrimento muito grande, esse cavalo preto. E seguindo, foi aberto o 4º selo. E a Bíblia diz, no Apocalipse capítulo 6, versículo 8,
que o quarto selo foi aberto e saiu um cavalo amarelo, que é o cavalo da morte. Está escrito, então, olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo, e seu cavaleiro chamava-se Morte. E o Hades, que quer dizer o inferno, o lugar dos mortos, o seguia de perto. E foi-lhe dado poder sobre uma quarta parte da terra, para matar pela espada, pela fome, por praga, e por meio de animais selvagens que estavam na terra. Veja, esse cavalo amarelo e o cavaleiro, que vai trazer o pior das mortandades dos quatro cavaleiros, pois ele é uma mistura de todos os três cavalos e cavaleiros que passaram, pois vai trazer muitos tipos e misturar de pragas, mortes, animais ferozes, fome, espada, vai haver algo terrível, o pior dos piores estará acontecendo, centenas de milhares de pessoas estarão morrendo, se matando, sofrendo, angustiada. Veja, o pior de tudo, que esses quatro cavaleiros não é o fim do que vai acontecer na tribulação. Não será o final do sofrimento, não, pois haverá coisas piores, porque haverão ainda mais selos, são 7 selos que serão abertos. Até esse momento, 4 selos apenas foram abertos, e mais selos precisarão ser abertos, que virão muitos tipos de praga, de sofrimento. Diz que a língua das pessoas apodrecerão na sua boca, eles tentarão se matar e não conseguirão, de maneiras que eles vão pedir que os montes caiam sobre eles, para que eles pudessem morrer. Mas, para escapar de todo esse sofrimento, que a Bíblia revela, porque Deus já revela para as pessoas não passar por isso. Há uma maneira, há uma forma, há uma pessoa que pode nos livrar disso tudo. Essa pessoa é Jesus. A única forma é você e eu entregar a nossa vida a Cristo. Por isso que Jesus disse, vinde a mim todos vós que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, entregar a nossa vida, aceitar Jesus como nosso Salvador e permanecer na palavra de Deus, para que quando isso acontecer, nós não estejamos mais aqui, já possamos estar lá no céu com Cristo, no arrebatamento, ou com a nossa morte física, que nós podemos morrer por causa de vários motivos. Então, a única solução, a única maneira de escapar de todo esse sofrimento que vai acontecer, não importa quem queira ou não queira, se acreditar ou não acreditar, se tiver preparado ou não tiver, isso vai acontecer sobre a terra. Mas enquanto isso não acontece, Deus está alertando a humanidade por intermédio da internet, da igreja, dos pregadores, profetas, missionários, evangelistas, para que você que está nos ouvindo, que está desviado, que não aceitaram Jesus, que tem muitas religiões, deuses e espírito, se convertam ao único Salvador, ao Cordeiro de Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz, porque Deus amou você de uma tal maneira que entregou a Jesus, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Escute, ouça e aceite a Jesus como único Salvador. Deus abençoe a todos e que a paz do Senhor esteja convosco.